seja bem-vindo a mais um Quarta Capa, o programa que fala de livros. O Quarta Capa é uma parceria entre a UFPR TV e a editora da UFPR e entrevista semanalmente os autores e tradutores da editora UFPR. Nosso convidado de hoje é o Thiago Madaloso. Ele é um dos organizadores e autores do livro Fazendo Música com Crianças, em parceria com Beatriz Hilari, Guilherme Romanelli, Luiz Bolscheidt, Fabiane Crocker e Caroline Pacheco. O livro também conta com ilustrações de Nisiane Madaloso. O Thiago é músico, doutorando em música pela UFPR, professor do curso de licenciatura em música da Unespar e também é professor de musicalização infantil na Escola Alecrim Dourado. Olá, Thiago. Olá, tudo bem? Tudo bem. Obrigado por ter vindo ao Quarta Capa. Claro. Então, Thiago, um livro com tantos autores assim deve ter uma história também um pouquinho longa, né? Exatamente. Gostaria que você começasse a situar a gente sobre como é que nasceu Fazendo Música com Crianças. Certo. O Fazendo Música com Crianças é um livro justamente escrito a 40 mãos. Então, a gente realmente é muito importante a gente falar sobre isso, até porque, de certa forma, esse é o maior selo de qualidade que a gente poderia ter para o livro, além, por exemplo, do selo da própria editora, que para a gente é algo extremamente significante, e também o curso de musicalização da Universidade Federal, que é um programa que aconteceu há algum tempo, e eu já vou comentar, são selos de qualidade, mas principalmente o fato desse grupo de autores ter se reunido e feito o projeto dessa forma, realmente é algo que sempre é muito bacana a gente lembrar desse histórico todo que já vem de alguns anos, né? Então, tudo isso iniciou a partir do ano de 2003, tem uma história longa já, e desde 2003 nós tivemos na Universidade Federal do Paraná um enfoque específico do curso de licenciatura em música, do qual eu era aluno na época, foi o mesmo ano em que eu entrei, na educação musical infantil. Que a gente percebia que, embora os cursos de licenciatura em música, eles tenham o princípio básico de formar alunos para serem professores de música. Darem aula de música. Exatamente. Principalmente no ensino fundamental e médio, que é a real a necessidade da existência desses cursos, a gente percebe que cada vez mais os licenciandos e licenciados em música se interessam por outros tipos, né, outros contextos de ensino formal e não formal da música. Inclusive a educação musical infantil. E aí a gente tem, inclusive, uma demanda muito grande recentemente de profissionais para esses setores. E alguns professores do departamento, em especial o professor Guilherme Romanelli e, claro, a professora Beatriz Hilari, que foi a fundadora desse curso de musicalização, percebeu essa demanda. Isso ia, claro, dentro da própria perspectiva de pesquisa dela, então ela tinha também esse interesse de poder apresentar... Foi reunindo o grupo. Exatamente, apresentar esse mundo para esse grupo de alunos que eram da licenciatura e mais tarde da pós-graduação ali do curso da Federal, e criou-se esse curso de extensão que no seu auge chegou a ter mais de 300 crianças da comunidade inscritas. Nós éramos mais de 30 estagiários, então nós nos chamávamos de professores estagiários, porque éramos alunos da graduação que atuávamos nesse laboratório. Quando chegou 2008, então, já fazia alguns anos que esse curso acontecia, e nós decidimos, para comemorar os 5 anos do curso de musicalização, produzir alguns materiais. Exatamente, porque a gente fazia muita música, criava coisas mesmo, porque é um laboratório, né? A gente tem muitas dissertações, agora também vamos ter com o doutorado teses, tudo pensadas nisso, né? A partir dessa nossa prática lá na extensão. Então, o primeiro produto que resultou disso tudo, desse registro do que nós fazíamos lá, era um CD, que eu até trouxe esse aqui. Material esse CD origem, que se chama O Peão Entrou na Roda, Cantos e Contos de Todos os Cantos. É um CD que tem várias faixas, são quase 40 faixas musicais, que nós gravamos no primeiro semestre de 2008. Justamente para fazer essa comemoração, né? Foram feitas mais de 2.000 cópias, ele já se esgotou, e isso foi um projeto pioneiro ali nosso, todo gravado no próprio Departamento de Artes da Federal, então é algo produzido realmente pela gente. E aí, no segundo semestre, depois que isso aqui ficou pronto, nós resolvemos, puxa, e que tal se a gente ampliar para um livro? Exatamente. E aí surgiu a primeira versão do Fazendo Música com Crianças, que tinha essa ilustração um pouco diferente aqui. Já eram exatamente a mesma estrutura, os mesmos 20 autores, desses 26 organizadores, nos quais eu me incluo, e essa versão do livro já tinha boa parte do projeto, né, que consta nesse... Do repertório, inclusive? Do repertório, inclusive. Então, nós trabalhamos com isso aqui, fizemos uma versão pequena,
caseira, essa nossa impressão, e o projeto acabou por ali. Né? E de quem que foi a ideia, Tiago, de levar para uma edição, digamos, oficial? Exatamente, editora? Porque justamente isso aí acabou tendo uma aceitação muito interessante. Os dois materiais, principalmente na maioria, por pais, cuidadores, que é um dos nossos públicos, mas também professores que trabalham tanto no ensino fundamental quanto na educação infantil e que percebiam uma carência de material desse tipo, porque são propostas realmente musicais, não é um livro teórico, pelo contrário, é um livro de ideias de práticas musicais. E nós percebemos dois problemas. O primeiro é que isso não tinha alcance, porque o livro era foi feita só essa nossa edição caseira, então isso não chegava... Uma edição de quintal, digamos assim, exatamente, como se costuma dizer. Exatamente, então não tinha uma grande distribuição, aliás, nenhuma, só os autores é que podiam enviar. Sim. E também porque nós percebemos que muitos dos professores e os pais e cuidadores não conseguiam aplicar as atividades, porque elas estão quase todas registradas em forma de partitura. E nem todos têm acesso à música, e nós não consideramos de forma nenhuma que isso tem que ser um impedimento de você fazer música com uma criança porque você não sabe ler uma partitura. Então a nossa ideia foi chegar à editora da Federal para propor uma edição realmente renovada. Então corrigir-se alguns erros, né, teóricos mesmo que a gente tinha no livro, do início ao fim, refazer todas as ilustrações, pensar numa versão mais vistosa, então com ilustrações coloridas, quer dizer, foi feito todo o projeto gráfico de novo, né? E principalmente incluir um CD, que foi realmente uma façanha bem grande, digamos assim, até para a própria editora. Ah, sim, a editora nunca tinha feito... não, já tinha feito, mas de qualquer maneira, sair um pouco do livro impresso é sempre uma complicação. Né? Exatamente, principalmente porque o projeto do Estrelinhas Brasileiras, que já estava no catálogo há muito tempo, né? ainda era do tempo da fita cassete. Então a gente trabalhar com essa mídia do CD realmente não era uma coisa nova. E aí nós fizemos a mesma coisa, nos reunimos, fomos no estúdio de novo, gravamos todas as coisas, e aí veio essa versão nova do livro, que a gente agora tem uma maior satisfação, não só por saber do alcance que esse livro tem, que realmente passou a ser nacional e, claro, internacional, por conta da expressão dele nacional. Nós já levamos a uma série de congressos, as pessoas conhecem em vários lugares no mundo. Já teve, inclusive, uma reedição, né? Exatamente, e esse é justamente o segundo ponto. Então, além desse reconhecimento, ele já está numa reedição, uma reimpressão. Então, a gente fica sempre muito satisfeito de ver o projeto crescendo cada vez mais. Tiago, eu queria, na tua fala, você tocou numa questão que eu ia perguntar, que acho que é bom para quem está assistindo a gente saber, né? Fica interessado no livro. Claro. O livro, ele não é um livro teórico, digamos assim. Ele não é um livro para ensinar teoria para criança. Exatamente. Ele tem as partituras, ele tem as partituras. Isso. Mas ele não tem essa ousadia de querer ser teórico, ensinar cultura teórica musical para criança. É isso? Esse livro todo... Na verdade, para ser mais específico, ele teria um apelo mais prático, digamos assim. Exatamente. E esse apelo viria porque o livro é acompanhado do CD, e aí o adulto vai ouvir junto com a criança, cantar, ler a letra, é isso? Então isso tem justamente uma questão teórica de fundo que é bem mais complexa. Então, quando a gente pensa na educação musical hoje, na educação musical contemporânea, a gente teve ali da virada do século XIX para o XX uma grande mudança de ponto de vista. Por uma série de correntes pedagógicas, a gente teve uma mudança principal que foi o foco na criança e na importância do fazer musical ativo. Isso foi, eu digo que é uma série de pedagogos porque foram na Europa, nos Estados Unidos, em vários lugares do mundo. Fazer musical ativo é a gente aprender música fazendo música e não falando sobre música. Experienciando música. Exatamente. Então não é a gente colocar uma criança mais velha em contato com a música copiando notas musicais na partitura. Entendi. Porque isso é só uma segunda questão. A posição das notas. Né? Exatamente. É um fazer musical diferente. Então você vai ensinar para a criança o que é um grave e agudo com uma bola na mão, com uma maraca, tocando instrumentos, fazendo gestual, movimento, conhecendo diferentes repertórios, e depois você mostra, a partir da prática, da experiência, como é o conceito teórico. Então isso realmente assim, está alinhado com essas pedagogias todas, que são chamadas de pedagogias musicais ativas do século XX, que há uma primeira e uma segunda geração. Inclusive uma segunda geração de educadores já é mais da música contemporânea, que não é algo que a gente aborda tanto no livro, mas trabalhamos de uma perspectiva mais tradicional. E aí hoje, em qualquer curso de licenciatura em música, são matrizes teóricas fundamentais
justamente, né, por conta desses estudos que foram feitos e de toda a penetração que essas teorias têm até hoje na educação musical em vários países. E isso aí prevalece hoje na formação do licenciado em música? Prevalece. E essa ideia de que a criança, o contato, a experiência com a música é mais preponderante, mais relevante do que a teorização, digamos assim. Exatamente. O problema, e principalmente na educação musical infantil, porque é justamente o espaço de a gente trabalhar de forma lúdica com as crianças. O que acontece é que hoje a realidade musical brasileira na escola é um pouco complicada pelo fato de que a gente não tem a música realmente estruturada do início ao fim e porque a gente tem uma série de ranços de formação desses professores de muitas décadas. O que seria a música não ser estruturada do início ao fim? Porque hoje nós temos, com a aprovação dessa nova lei que tornou o conteúdo de música obrigatório dentro da aula de arte, quer dizer, não se criou uma disciplina de música, criou-se dentro da disciplina de arte a obrigatoriedade do trabalho com música. O que, claro, né, como a gente sabe, o nosso país, infelizmente, tudo que não está escrito não é cumprido. Então, é óbvio que se a gente pensa no ensino de arte, ele já deveria contemplar todas as artes de forma igualitária. Mas como isso não estava escrito, então agora há uma lei específica dizendo que a música deve estar lá dentro. Que lei é essa? É a lei número 11.769, que foi aprovada em 2008. E desde 2012 já deveria estar na escola a música fazendo parte do componente curricular de artes. Eu ia perguntar, não tinha decora a lei, mas eu ia perguntar, você deu um pouco um painel do histórico do livro. Claro. Ele não veio em resposta exclusiva Não, e isso que é o mais interessante. Exatamente, ele foi lançado no mesmo ano em que essa lei foi aprovada. Mas foi coincidência. Mas foi uma coincidência principalmente porque o livro ele não chega até ensino fundamental 2 e ensino médio. Ele fica mais nas perspectivas do trabalho que nós fazemos com musicalização na universidade. Né? Mas como a gente percebe que essa formação do professor ou do pedagogo em música justamente ainda tem muito dessa ideia de se trabalhar hinos pátrios, de se trabalhar só teoria, que são ideias teóricas mais, digamos, antiquadas nesse momento, a gente aqui acaba propondo uma coisa nova, mas que, de novo, não tem nada, porque, na verdade, faz 100 anos que os pedagogos estão falando sobre esse tipo de coisa, então nós não estamos fazendo nada de muito novo. O que, sim, é novidade é o fato de que isso é pensado numa perspectiva específica para as crianças pequenas. E aí, sim, é por isso que o livro é tão original nesse sentido. Então, a gente não tem aqui esse embasamento teórico dessa forma, mas ao final do livro, o professor ou o cuidador ou pai da criança vai ter essa possibilidade de conhecer um pouco desse universo, inclusive porque nos anexos a gente comenta sobre outros aspectos de formação de repertório, uma série de outros assuntos que são interessantes para a formação da criança. E você, agora, nessa tua resposta, você falou que o livro acaba sendo original. No final do livro vocês colocam, elencam ali um número razoável de obras, né? Sobre música relacionada à criança e tal. Você usou a palavra original. O que o Fazendo Música tem ou teria de diferente em relação a esses livros que vocês colocam mesmo no final do Fazendo Música e outros livros que vocês conhecem, que você conhece? Claro. Inclusive, de certa forma, é até ruim a gente falar dessa forma, mas é isso que acontece. Com essa promulgação da lei, o que acontece é que muitas editoras viram essa possibilidade de um mercado novo em expansão de professores. Correndo. Exatamente. Então se produziu a rodo muitos materiais, inclusive não só livros como CDs, e muitos deles aquém da qualidade que a gente imagina para a criança. Então um dos princípios desse livro, que poderia ser considerado uma das originalidades, é a questão da qualidade musical. Então não há nada nesse livro que tenha sido gravado com instrumentos computadorizados ou com algo simples, né? Quer dizer, essa palavra simples, ela não é aplicável ao ensino das crianças. O ensino da música para as crianças, ele é justamente complexo. Eu ousaria dizer, inclusive, que exige uma formação um pouco mais importante do professor, com mais bagagem para conseguir trabalhar com as crianças. Legal. E esse é um dos pontos aqui do livro. Acho que a gente pode continuar conversando sobre isso no segundo bloco. Claro. Você está assistindo ao Quarta Capa e a gente já volta. O
O Quarta Capa de hoje conversa com Tiago Madaloso sobre o livro Fazendo Música com Crianças. Tiago, a gente encerrou ali o primeiro bloco falando sobre a originalidade do livro. Acho que até dá para explorar um pouquinho mais isso, né? Falando sobre a estrutura dele, o que ele teria no seu conteúdo que o distingue, digamos, de outros livros produzidos para a educação infantil, né? Se pudesse continuar falando sobre isso, é bom. Claro. Então, o primeiro ponto que eu destaquei é justamente a qualidade musical, que foi pensada, inclusive, porque nós tivemos essa disposição de ir ao estúdio gravar tudo o que já estava produzido antes, né, de forma escrita. Então, nós tivemos esse cuidado, inclusive porque há uma correspondência entre as partituras e a versão gravada, inclusive há playbacks e tudo mais, sim, de forma que o professor possa, numa sala de aula, se quiser acompanhar, por exemplo, com um instrumento, como um violão, um piano, ele consegue, inclusive, trabalhar na mesma tonalidade das partituras, então ele consegue trabalhar de forma interessante. Tá, então, pelo que você está falando, os organizadores e autores são músicos e foram vocês mesmos que fizeram as gravações. Exatamente. Tocaram e gravaram. Exatamente. Tá. Nós mesmos é que fomos ao estúdio para tocar, gravar, cantar tudo, então isso foi feito dentro da mesma equipe. E há, inclusive, composições de elementos do grupo todo, de autores? Alguns desses autores são compositores, compuseram canções que hoje fazem parte do livro. Específicas. Então nós temos... Exatamente. Nós temos material autoral, temos material tradicional do Brasil e de outras partes do mundo, e também temos indicação de alguns repertórios da própria música erudita, em exercícios, em atividades que são propostas para apreciação musical. E nesse caso, como nós não tínhamos, claro, condição de que uma orquestra gravasse uma versão especial para o livro, nós indicamos sempre como que o professor ou o pai do aluno pode fazer para acessar isso em casa a partir da internet. Então esse ponto é um deles, a qualidade musical, mesmo quando se trata dessas gravações, nós indicamos como encontrar uma gravação de boa qualidade. E outro ponto chave que diferencia talvez de outros livros nesse formato é que o livro ele todo se baseia em um conceito pedagógico que é o de adaptação. Então absolutamente todas as atividades aparecem pelo menos em 2 versões diferentes. Por exemplo, uma instrumental e uma se você não tem um instrumento. Uma para crianças de 2 anos e a mesma atividade pensada para crianças de 5 anos. Então a gente tem um quadro de mais ideias que justamente é uma possibilidade de ampliação e para que o professor, o pai e cuidador da criança se sinta à vontade de trabalhar com base nisso aqui para criar outras coisas. Ah, legal. Ao todo são quantas músicas, Tiago? Ao todo, no CD são muitas faixas, porque a gente tem muitas das canções, elas aparecem às vezes com 3 ou 4 faixas em cada atividade. Por exemplo, em uma atividade em que nós temos algo cantado e com um acompanhamento de jogo de mãos, por exemplo, então nós vamos ter uma faixa da canção inteira, uma faixa do playback e às vezes mais 2 ou 3 faixas com uma gravação de como é esse acompanhamento de mãos, para que o professor que não saiba ler a partitura, por exemplo, consiga pelo ouvido entender aquele acompanhamento que está sendo proposto. Então ele acabou sendo um CD bem longo, justamente por conta disso. Nós temos questão de organizar dessa forma. 2 coisas que ficaram aqui para te perguntar. Bom, um volume grande de música, você falou de músicas do folclore, repertório nacional, músicas estrangeiras, e em relação a ritmo, não sei se o termo é esse, mas os estilos de música, o que tem dentro, né, no conjunto das gravações, né? Também um contexto... Samba, valsa, claro, roda. Também um contexto absolutamente variado, porque essa questão, inclusive, da complexidade no trabalho musical com as crianças é algo que tem muito a ver, inclusive, com as pesquisas da própria professora Beatriz Hilari. E por conta disso, isso entra na gente de uma forma, porque estivemos envolvidos ali durante esse tempo todo. E o que a gente entende é que até do ponto de vista da psicologia, se nós pegamos até por esse viés, as crianças até os 7 ou 8 anos estão numa etapa justamente de desenvolvimento em que o professor tem que aproveitar para apresentar à criança a maior variedade possível de estilos, de gêneros musicais. Porque depois disso é que começa a haver um senso crítico mais formado do ponto de vista de a criança já saber do que ela gosta ou que não gosta. E aí a pergunta sempre é, como é que a gente vai saber
do que a gente gosta ou não se a gente não tiver experimentado. Mas então, isso aí não seria alguma coisa relacionada à capacidade cognitiva da criança? Não, de forma nenhuma. Isso é uma questão social, cultural. Exatamente. Que a partir dos 7 anos ela estaria mais, digamos, contaminada com outras Na verdade, também tem um ponto de vista neurológico, porque isso tem é uma questão até de formação mesmo de algumas partes do cérebro que tem relação com essa questão da crítica pessoal. Então a gente sabe que por todos esses aspectos a gente tem que apresentar para as crianças e tem que ter rock, tem que ter música de caixinha de música, que é que as pessoas acham que deve ser as crianças, tem que ter samba, tem que ter música erudita, tem que ter ópera, tem que ter jazz, tem que ter absolutamente tudo. Então, isso tem no CD. Sim, e o livro ele procura trazer um pouco de cada coisa. Então sim, nós tivemos essa preocupação porque é algo teórico que está implícito na nossa prática, justamente. Bom, imagino que todos os músicos também navegam aí sobre cada um também tem seus estilos diferentes, exatamente. E como que é a resposta das crianças, assim, nesse leque de faixa etária que o livro cobre, né? Como que é a experiência de vocês têm? Eu me lembro do lançamento, ainda era diretor da editora, claro, na Livraria Cultura, eu fiquei abismado de ver o quanto que as criancinhas ficaram felizes e bebês mal andavam e saíam querendo, batendo palminha e exatamente, tal. Principalmente porque... A resposta é sempre boa, entusiasmada, assim... A ideia disso tudo, claro que isso parte de uma disposição até do professor em convidar as crianças para participar, mas é porque a música ela tem algo que não é uma virtude nossa, é uma virtude da música, que é esse caráter de envolver as crianças. Então, aquilo que foi visto justamente no lançamento do livro, que a gente quis de propósito trazer as crianças, fazer um clima diferente na livraria, é a resposta que acontece aqui. Então, a gente, trabalhando com essas músicas, a gente procura envolvê-los. E não é muito trabalho a gente fazer isso, é natural do próprio contexto ali do livro. Ah, legal. São músicos que fizeram um livro, né? Vocês todos têm uma relação com música. Vocês usam ali o termo cuidador, né? Que você se refere ao cuidador, às vezes é o docente, mas necessariamente não o docente, um adulto responsável pela criança. Mas o cuidador, o docente, ele precisa ter uma formação musical ou o livro possibilita que, roteirizado ali, ele dê conta de... Eu pergunto isso porque também sou professor de licenciatura e conheço... um pouco o contexto educacional brasileiro e o quanto a gente vive de improviso, né? Isso, claro. Então, tem um professor que não é da área de música, mas que gosta de música, resolve pegar esse livro para trabalhar. Ele consegue brincar com seu filho ou até enfrentar uma turminha numa sala de aula? A nossa preocupação com o livro, nesse sentido, foi inclusive de ter um glossário bem específico com todos os termos musicais que são empregados, desde os mais simples, que ainda causam certas confusões, por exemplo, a ideia de grave e agudo, de forte e fraco, tudo isso aparece lá desde esses fundamentos. O que nós entendemos é que os pais e cuidadores são pensados como aqueles que passam tempo com a criança e que podem investir na formação musical delas. E para os professores, quando a gente já tem também esse foco ao mesmo tempo no livro, a ideia é a seguinte: eu mesmo atuo na licenciatura em música, então com alunos da graduação que estão se especializando para ser professores, e também trabalho com capacitação de professores que já estão na rede, mas que não têm o lado musical. E realmente é sempre aquela pergunta: o que é mais interessante? É o professor licenciado que não tem experiência pedagógica ou o pedagogo que não tem experiência musical? Então, o livro foi pensado na perspectiva de que o pedagogo que está na sala de aula e tenha contato com as crianças consiga fazer música e, inclusive, trabalhar não do ponto de vista recreativo, mas saber dizer por que está fazendo aquela atividade, quais são os conteúdos musicais que estão sendo trabalhados. É justamente nessa perspectiva. Não é um material didático, mas é um material que pode e deve ser aplicado na educação das crianças. Não, menos mal, né? Quer dizer, se o material consegue atingir mais pessoas, melhor ainda, né? Claro. Tiago, você falou A gente sempre escuta que a música é importante na formação humana, na formação cognitiva. Você falou que a música acaba tocando, enfim, as crianças, né? Não sei se você pode responder isso, eu sei que deriva um pouco do livro. Há pesquisas hoje assim mais concretas mostrando os benefícios da música
na formação cognitiva, emocional da criança. Sem dúvida nenhuma, inclusive porque nessa nossa era de Facebook, pelo menos quem tem um contato com professores que sejam da área de música, sempre tem na sua linha do tempo uma série de parentes que vão compartilhando essas notícias que saem nos jornais, de novos estudos que vão sendo feitos a cada dia. Sim. O que nós procuramos sempre estabelecer é que há uma diferença básica para a gente entender. Nós temos que pensar na perspectiva da música como a formação das crianças, então como uma formação artística, pensar nos conteúdos que ela traz para um aprimoramento até do sensível, né, das crianças, mas também, por outro lado, a gente não pode deixar de lado que a música, ela também é responsável por questões de coordenação motora, de experiência da própria inteligência interpessoal. Então a gente tem uma série de outros objetivos extramusicais. Sentimentos, né, de alegria, tristeza, sem euforia, dúvida nenhuma. Né? Então a música, ela tem todos esses aspectos e a gente sim tem pesquisas recentes cada vez mais percebido o quanto a música vai longe na formação dos indivíduos. E é por isso que aqui o nosso objetivo, e até está no nome do livro, Fazendo Música com Crianças, não é se pensar em fazer música pela música, pelo contrário, é fazer com que todos aprendam, mas principalmente a palavra-chave é se divertindo. Tá certo. Bom, é claro que o livro não tem a pretensão, acho que eu já meio falamos sobre isso, mas deve derivar dele, né, uma vez que o trabalho com o livro e com o CD seja bem feito, e talvez possa falar um pouco sobre isso, se as crianças se sentem estimuladas a quererem, manifestam vontade de, claro que vão cantar, vão dançar, é natural, mas vontade de tocar um instrumento, por exemplo. Se isso vocês percebem, isso é muito recorrente ou claro, não é recorrente? Sem dúvida nenhuma. Então, nesses programas em que a gente pensa em formação musical, que não são, por exemplo, assim, locais ou projetos de contraturno, que são apenas uma recreação musical. Eu penso numa escola que oferece um curso de musicalização infantil, por exemplo. Esse tipo de abordagem é justamente aquilo que visa formar o indivíduo de forma mais global para que ele possa, se quiser, continuar o estudo do instrumento depois. E aí a criança, no momento em que ela vir pela primeira vez que para tocar o violão uma corda é mais aguda ou mais grave que a outra, ela já vai saber o que é o conceito de grave e agudo, já vai conseguir ler na partitura, porque teve toda essa vivência anterior. Então o objetivo principal é esse, é nós formarmos indivíduos que sejam apaixonados por música, independente se vão querer ser cantores, se vão tocar um instrumento, se vão ser bons ouvintes, mas é formar essa base geral. A ideia, na verdade, é criar o contato com a música, porque é óbvio que a música vai fazer bem para o cara, para a criança, de alguma maneira. Né? E claro que a gente também tem essa pretensão de que a música esteja presente cada vez mais no universo das pessoas, até porque hoje mesmo praticamente todos esses autores do livro trabalham com educação musical infantil, apesar de já fazer vários anos. Todos dirigem programas de musicalização ligados a universidades, até mesmo em outros países, então a gente fica muito satisfeito também de ver o quanto há uma valorização cada vez maior do ensino de música para as crianças e como isso tem se tornado cada vez mais também uma possibilidade profissional para as pessoas. E, bom, você sabe da notícia que a editora parece que vendeu um número grande de volumes para a prefeitura também, né? Isso mesmo. Então, na verdade, esse livro hoje ele está presente em todos os centros municipais de educação infantil da cidade, o que para a gente também é algo muito importante e relevante. É mais um daqueles selos de qualidade de que eu falei no início, porque justamente só o processo para que esse livro fosse analisado e depois comprado pela prefeitura e hoje presente nas escolas, levou mais de 2 anos. Então a gente sabe que é um processo realmente criterioso e com a quantidade de produções que têm sido feitas nos últimos anos, realmente há que se ter um rigor muito grande com isso. Então para a gente isso também é motivo de muita comemoração, porque é algo que as crianças aqui na cidade que tem já um ensino de música bem estruturado pelo próprio pessoal da Secretaria de Educação, hoje também tem acesso a esse material. Legal, ótima notícia. Tiago, obrigado pela entrevista e eu que agradeço parabéns pelo trabalho. Você encontra Fazendo Música para Crianças na livraria da editora UFPR, que fica no saguão do edifício Dom Pedro II, no pátio da reitoria. Se você preferir ou estiver fora de Curitiba, acesse o site editora.ufpr.br ou o site de qualquer outra livraria virtual. Obrigado pela companhia e até o próximo programa.